Olá, sejam bem-vindos a este novo vídeo gravado para o nosso canal Guia dos Perplexos. Na sequência do nosso planejamento é o terceiro e levará o nome de Saindo da História para Outra História, já que nós saímos da história política da cristandade para esse tipo de história do homem. Como é que surgiu o homem? É verdade as teorias que estão por aí, que ainda existem, apesar de serem discutíveis, mas há um imenso número de teorias. Então saímos da história política, portanto, que envolve uma comunidade, para nos focarmos na história da origem do homem. É este o objetivo da saída da história política da cristandade para esse nosso novo tipo de história, que não deixa de ser história, só que uma história da origem do homem. Então, vamos voltar à história política da cristandade, mas será uma nova série e será um novo formato. Então, comecemos agora. Ora, o que nós fizemos? O que realmente fizemos até aqui, quando abandonamos o tema História Política da Cristandade, foi uma análise necessária dos conceitos cristandade, política e história. Nós nos obrigamos a dissecar cada um desses conceitos, pois cristandade supõe um conjunto de seres humanos que se autodenominam cristãos. Portanto, fazia-se necessário absolutamente definir o que é um conjunto de seres humanos, descendo mais ainda ao nível semântico o que é o ser humano. Já dissemos nos 2 vídeos anteriores que as pesquisas científicas cronologicamente elencadas desde 1920 a 1968, estudando o macrocosmos, nosso imenso universo de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro, segundo os maiores e melhores astrofísicos, chegam à negação do átomo como sendo a menor partícula da matéria. Então, eu tenho aqui o material que nós dissecamos nos 2 vídeos anteriores e eu fiz um tipo de cronologia. A paginação estava simplesmente com o material. E eu aí coloquei o A, que é 1920, a pesquisa feita em 1920. Depois o B, 1933, 2033. Então estamos indo agora, segundo o meu método, cronologicamente. E aí C, vamos procurar onde é que está C. 1961. E finalmente D, 1968. Vamos deixar mais claro. Então, cronologicamente, é esse o meu método preferido. A pesquisa começa em 1920 por Claude Eudes Shannon, vai além em 1933 pelo suíço Fritz Zwick e sua equipe. Então, 1920 mais 1933, 13 anos. Aí, vamos ao C. Em 1961, 61, então já partimos de 33 para 61, mais 30 anos aproximadamente. Rolf Landauer chega a uma conclusão final e publica essa conclusão na revista científica Advancer. Isso é o resumo deste material. Então, todos eles astrofísicos, a pesquisa se concentrava no grande universo, o macrocosmos, não havia uma preocupação com o ser humano e chegam a conclusões que tudo
Vejam bem, não estamos falando do DNA, não estamos falando da célula, estamos falando do universo, de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro, como Einstein fez os seus cálculos. E chega-se assim à ideia de que aquela noção lá de Demócrito, Pitágoras e outros, de que haveria uma pequena menor porção da matéria que se chamava átomo, ela tem de ser abandonada, porque não há a menor porção da matéria, porque matéria é ilusão, é fenômeno, e na verdade a menor porção que se pode encontrar no fenômeno é o nômeno. Logo, não tem nada a ver com matéria. O nômeno não é matéria. E aí tem-se que abandonar, embora, vamos dizer assim, pelo hábito se continue usando a palavra átomo, 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 mas já se sabe que a menor porção de um objeto, seja ele qual for, pode ser este livro aqui, pode ser essa folha de papel, pode ser esse jarro que está aqui às minhas costas. A menor porção disto aqui não é um pedaço de matéria, porque a matéria não existe em si. A matéria é apenas a forma. Nós estamos habituados na nossa dimensão a termos uma forma. A essa forma nós chamamos corpo. Este corpo está inserido numa multiplicidade de corpos que vocês estão vendo ao meu redor. Este é o nosso universo e esta é a nossa visão do nosso universo. Isto é absolutamente falso. Então, procurar neste mundo de corpos, onde o meu é apenas mais um, no meio de uma porção de corpos, seria o objetivo lá traçado por Demócrito e Pitágoras, e Niels Bohr ainda vai chegar a tentar fazer isto, apresentando um sistema solar miniatura, mas finalmente, nas datas que aqui nós acabamos de elencar, não vamos voltar a isso aqui, chega-se à conclusão que a matéria é um fenômeno, e o fenômeno tem como cerne o nômeno. E o nômeno não tem, digamos assim, muita relação a ver com o fenômeno. Por quê? Aí é que está a grande, porque no interior de todo ser existente mostra-se puramente a informação. Então a palavra átomo terá que ser abandonada ou então terá que sofrer uma mudança de ponto de vista. E aí essa mudança de ponto de vista pode até usar a palavra átomo, a menor, a essência. Então não seria a menor partícula da matéria, mas a essência da matéria. E nessa essência da matéria, os astrofísicos vão descobrir que há uma informação. Essa informação, que não é detectável, é matéria escura e energia escura, como nós já dissemos nos vídeos anteriores, ela se encobre primeiro de uma informação. Então, de informação, o detalhe é pequeno, hein? Olhem bem, professor de português, professor Marlanfe. Informação se torna informação, ou seja, um processo de formação, até se tornar forma. E aí, forma é o que vocês estão vendo aqui, é o que vocês estão vendo ao meu redor, é tudo que nós estamos vendo. Então, no cerne, no íntimo deste objeto, que é um fenômeno, existe um nômeno. E o fenômeno é apenas o desdobramento de 3 fases. Primeira fase, há uma informação que procede da fonte cósmica da informação, segundo os russos. Mas cada escola pode usar o nome que quiser. O fato é que, indiscutivelmente, o centro da molécula deste fenômeno é o nômeno. O nômeno tem, portanto, uma camada intermediária chamada informação,
tem uma camada externa, que é o que vocês estão vendo aqui, forma ou formação, mas tem uma essência, que é informação. Não vamos mais poder sair disso, porque essa descoberta é definitiva. Em todos os campos da ciência, isto vai acontecer. Então, a busca agora será para a ciência desvelar qual é e o que é esta informação. Para isso, teremos de abandonar a cronologia, nosso método preferido, porque ela nos limitaria demasiado. Por exemplo, entre 1920, que é uma das datas que está aqui, como sendo a inicial A, a informação inicial A está aqui em 1920, com os cientistas, parecem irmãos, porque são Claude e Eudes Shannon, comprovando a descoberta de John Akbarth William, que tudo é informação. Então é John Akbarth William que descobre que tudo é informação em 1920, e isto é comprovado por Claude e Eudes Shannon. Mas entre uma coisa e outra, então nós vamos encontrar, por exemplo, em 1926, aí ó, já saímos da cronologia, porque em 1926 nós vamos encontrar a descoberta do professor Dr. MacLean de que o homem tem 3 cérebros e não apenas o córtex cerebral. Então, o sistema límbico vai ser descoberto em 1880 e pouco, por um francês, e o sistema cortical já é conhecido desde Aristóteles, e aí agora vai se descobrir o sistema reticular, o complexo R. Então, essa descoberta maravilhosa é feita em 1926 por um médico chamado MacLean. Não lembro agora o nome inicial dele, mas seria fácil pela pesquisa. É a teoria dos 3 cérebros, o tríplice cérebro. Pronto, isso é definitivo. Então, Freud tinha razão quando disse que há um consciente no córtex cerebral, um subconsciente no sistema límbico e um inconsciente no sistema reticular. Então, neste sentido, ele foi genial. Ou seja, para cada tipo de consciência, software, há um hardware. Então, o soft da consciência está no hard, que se chama córtex e neocórtex. O soft para o subconsciente está no hard, chamado sistema límbico. E o soft para o inconsciente está num pedacinho da medula de uma coloração ligeiramente diferente, e que nós daremos o nome de complexo R. Deixa eu ver se eu consigo a figura. Então aqui está. Aqui a teoria de MacLean, já completamente comprovada. Então aqui vejam o córtex cerebral com o neocórtex, aqui o sistema límbico com o cerebelo, o segundo cérebro. Então primeiro o cérebro aqui, sede da consciência, o segundo cérebro aqui, sede do subconsciente, também chamado inconsciente pessoal, e aqui essa mãozinha com o dedo apontando para cima, que é o sistema reticular, ou complexo R. Essa descoberta é do cientista MacLean, eu não me lembro do primeiro nome dele, Dr. MacLean, em 1926. Aí quebra a nossa cronologia, que começaria em 1921. Eu não vou poder ficar adstrito a ela, porque entre 1920, aqui, que é a primeira descoberta de Eudes Shannon e Claude Shannon, que comprovam que John Akbarth tinha razão quando disse que o átomo não existe porque não há a menor porção da matéria. O que existe é informação. No cerne, na essência, no centro de tudo o que existe. Olha, eles estão estudando o cosmos, minha gente. Não estão estudando o DNA. Estamos longe ainda do código genético, da fita de DNA.
Eles estão estudando galáxias, eles estão estudando a formação de estrelas, buracos negros, eles estão estudando o imenso universo e é através daí que eles chegam à conclusão de que tudo é informação. Então, depois vamos comprovar no microcosmos através dos estudiosos de bioquímica. Um dos mais famosos é o Dr. Michael Berry. Vamos concluir que isto é verdadeiro também no micro, mas eles começam no macro. E, curiosamente, o Dr. Jacques Monod, desconhecendo isso, em 1954, 1954, ele funda o Instituto Pasteur, em Paris, e ali ele começa as pesquisas sobre o microcosmos. Ele é, portanto, o criador da bioquímica. Ele é médico, mas apaixonado pelo microcosmos. Ele então vai terminar fazendo uma pesquisa sobre química que vai levá-lo a lançar os fundamentos da bioquímica. Ou seja, a descoberta do DNA, na verdade, é precedida de uma descoberta inusitada de que tudo no universo é informação, ou seja, galáxias, sóis, sistemas, planetas, cometas, tudo isso é apenas uma informação. De onde vem essa informação? Há uma fonte cósmica da informação? É o que a ciência agora vai saber. Essa informação é vinda de um ser inteligente que sabe que está fazendo a emissão dessa informação, ele sabe dos desdobramentos que esta informação fará, criando a informação, que é a primeira camada, e depois a formação, que é a forma e os corpos nesse nosso universo. Essas serão as perguntas que a ciência irá resolver. Mas agora a verdadeira ciência, baseado em observação, como sempre foi. Né? O método científico sempre foi uma hipótese, a partir dessa hipótese que o cientista concebia, uma ideia, então a observação dos fatos para ver até que ponto por onde ele poderia começar a investigar a hipótese, portanto, hipótese, observação, depois experimentação. Ou seja, vamos agora tirar a limpo se a minha hipótese tem fundamento. Então, hipótese, observação, experimentação. E depois da experimentação, ele chega à conclusão que pode ser favorável ou desfavorável à hipótese inicial. No caso do Dr. Jacques Monod, totalmente desfavorável, já que ele pretendia provar que a evolução das espécies, a origem das espécies Charles Darwin, renovada em 1950, ele é que funda o Instituto Pasteur em 1954, logo depois que é feita uma mesa redonda com cientistas, todos eles doutores, transformando o darwinismo em neodarwinismo. Então, 4 anos depois de haver uma reacomodação, ou seja, uma reformulação, para que o darwinismo seja mais fortalecido, mais bem compreendido, mais bem aceito pela comunidade científica, 4 anos depois, o Dr. Jacques Monod vai provar que isto é uma imensa mentira. Por quê? Porque a base da teoria do darwinismo e do neodarwinismo é a mutação celular. E ele vai chegar claramente, já dissemos aqui, que a célula é reproduzida através da invariância reprodutiva. Uma coisa é contrária à outra. Ou há a variação que faz com que uma célula produza outra diferente de si, ou a invariância que faz com que uma célula reproduza outra exatamente igual a si. Essa é a pesquisa do Dr. Monod, achando que iria conseguir provar que uma célula pode mudar, pode causar uma mutação. Ele termina chegando no final das suas conclusões, portanto, depois da ideia, que seria provar o neodarwinismo, 4 anos depois da conferência feita
para reajustar, atualizar. Então, 4 anos depois de 1950, onde foi feita essa mesa de doutores, ele funda o Instituto Pasteur e decide, então, colocar essa ideia em ação. Essa ideia é uma hipótese, essa hipótese é submetida a uma observação de todas as possibilidades, né? Ele vai criar um leque de possibilidades e vai iniciar a pesquisa através de uma ou duas das possibilidades. Essa pesquisa se chama experimentação. E é nessa experimentação que ele vai descobrir, pasmo, que a experiência da Escherichia coli, que ele descreve aqui e nós muitas vezes já lemos, comprova que tudo no universo obedece a um projeto inteligente, ou seja, a uma informação. Isso mais tarde vai ser sobejamente explorado pela escola do design inteligente, do intelligent design, do projeto inteligente, e hoje não temos mais dúvida, né? A célula tem o código genético, que é pura informação. Agora, é de pasmar quando você imagina que uma galáxia é pura informação. Quando você imagina que um rio que corre e você acha que é um rio, na verdade é uma informação. E tudo não deixa de ser, não importa se no microcosmo, na célula ou se na molécula. Não importa se no vivo ou se no não vivo. Tudo é informação. Essa é a grande descoberta que volta à verdadeira ciência. Monod já tinha feito uma denúncia. No livro dele, ao chegar a determinado ponto, ele faz uma afirmação. Ele diz que teremos que abandonar a ideia de que o postulado da objetividade foi colocado. Vou ler como está no texto. A neurofisiologia, conforme pesquisas do Dr. Francisco Rubia, da Universidade Complutense de Madrid, e do Dr. americano, esse é espanhol, Andrew Newberg, entre outros, a antropologia cultural, estamos aqui com a história social da arte do maior gênio, que é Arnold Hauser, vai provar que o homem das cavernas não era o que Charles Darwin e os neodarwinistas disseram que era. Aqui está afirmado em alto e bom tom. E comprovando isto, que já é uma ideia lançada por Monod e por Michael Berry, então um vai comprovando o outro e a verdadeira ciência vai surgindo. Finalmente, o nosso queridíssimo Colin McIvedy decide fazer um mapeamento da origem do homem, e esse mapeamento que está aqui começa, ele vai pegar todas as espécies, começa no ano 50.000 a.C., desculpa, Marlon, está do lado de cá. Esse mapeamento começa no ano 50.000 a.C., não, está do lado de lá mesmo. Onde é que está 50.000 AC? Aqui. Então, ele faz um mapeamento da origem da Terra. E onde surgiu o homem pela primeira vez. Aqui tem pequenos X, que são indícios. Ele vai partir dessas hipóteses, desses indícios. Quando? 50.000 AC. E aí, no final, no último dos mapas, que ele vai chegar ao Império dos Sargônidas no ano 362. Não, desculpa. Sargônidas é 3060. Aqui no Império dos Seleucidas, no ano 362. Aqui no pé da página. Então ele vai de 50.000, regredindo, até 326. E é curioso, eu não terei tempo de ler, mas ele diz literalmente que o homem de Neandertal é uma grande mentira. Assim, que o homem de Neandertal não é um antropóide,
ou seja, uma metade símil e uma metade, quer dizer, uma transformação de um símil em um ser humano. O homem de Neandertal já é o Homo sapiens. Portanto, Darwin mentiu e toda a corja darwinista mentiu. Isso ele diz com toda clareza, num trabalho acuradíssimo de mapeamento para mostrar o que foi a evolução da espécie humana. Ora, agora, então nós temos as verdadeiras ciências retomam o seu lugar. O darwinismo que impedia a evolução científica agora é jogado de lado. E como impedia, Jacques Monod faz a denúncia, através de uma censura grave, chamada postulado da objetividade. E olha que artifício. Postulado da objetividade significava que ninguém pode fazer qualquer pesquisa que possa levar a uma noção de que há algo extrafísico que é causa do físico. Então, é engraçado. Um dogma que Monod diz postulado puro para sempre indemonstrável. Ora, o próprio do postulado é ser demonstrado. Você faz uma postulação e o passo seguinte é fazer a demonstração. Vamos continuar lendo. Então, as verdadeiras ciências vão desenvolver agora a ideia original de que tudo é informação. A bioquímica, com Jacques Monod e a sua escola, que vai criar o Intelligent Design, né? Tudo é projetado, e a célula, a invariância reprodutiva, desmente completamente o darwinismo, a neurofisiologia, com o Dr. Francisco Rubia e Andrew Newberg, a antropologia cultural, através do nosso já apresentado aqui, Arnold Hauser e também Andreas Lommel e Gina Pichel. Então, cada vez a ciência vai a passos mais largos a caminho da verdadeira ciência. Vai retomando o seu lugar. E a pseudociência vai caindo. A mentira vai caindo. E a censura, rigorosamente colocada, não sei por quem, chamada postulado da objetividade, que proíbe qualquer tipo de pesquisa. Olha só, eu sou um cientista e eu sou proibido de fazer, querer ser mais do que Deus. Então eu não tenho liberdade de fazer minha pesquisa, eu estou proibido de fazer qualquer pesquisa pelo postulado da objetividade, feito logo após Descartes e Galileu Galilei. Durante 300 anos, essa estupidez manteve o cérebro dos grandes gênios parado. Foi um entrave à ciência. E cabe a Jacques Monod a honra, em 1965, de receber o Prêmio Nobel de Medicina. Deixa eu comparar. Ele funda o Instituto Pasteur, onde ele vai supostamente provar a veracidade do darwinismo em 54, e em 65 ele chega à conclusão de que o neodarwinismo é uma mentira. É uma imensa mentira que atravancou a ciência verdadeira, e aí, com a ajuda de todos os outros, e finalmente com o Atlas de Colin McIvedy, ele prova que 50 mil anos antes de Cristo, até 326 anos antes de Cristo, o homem é sempre o mesmo, o Homo sapiens. Portanto, a história dos Pithecanthropus e, portanto, do Homo neanderthalensis, que seria um antropóide, quer dizer, quase homem, ele diz é pura mentira. É homem, é sapiens. Então, vamos evoluir? Vamos. Não vamos ficar no neanderthalensis, que é o sapiens. Vamos ao sapiens sapiens. O neanderthalensis ainda é Homo sapiens. E nós já somos o Homo sapiens sapiens. Então, houve uma alteração do nosso sistema cortical, né, com o neocórtex. Foi criado, né, houve uma evolução no cérebro e nós passamos a ter, além do córtex, o neocórtex. Então, Jacques Monod é o grande herói que vai derrubar esse postulado estrategicamente feito para criar um muro de atraso devido à censura imposta
por aquilo que Monod chamou de postulado puro para sempre indemonstrável. O postulado é exatamente uma afirmação que terá de ser demonstrada. Logo, se é um postulado indemonstrável, não é um postulado por definição. Assim, a moderna ciência renasce. A partir da hipótese inicial, da observação, da experimentação e da conclusão final, retornamos à metodologia científica tal como sempre foi. Tudo bem exposto na ciência da epistemologia, completamente reformulada, agora com vistas a um conhecimento verdadeiro e não com censuras, ou teoria do conhecimento. Assim, uma história política da cristandade. Tivemos que sair do tema, porque já supunha política, e política já supõe polis, uma cidade. Cristandade já supõe um conjunto de seres humanos que se denominam cristãos, e nós tínhamos que sair daí para chegar ao ser humano, ou seja, a cristandade é um grupo de seres humanos, né? A política é justamente a ciência de governar a polis, e então tudo isso vai ser explicado posteriormente, porque a base de tudo é o ser humano. Então nós tivemos que sair desses conceitos de polis, política, de cristianismo, que é uma comunidade cristã, para chegar à unidade de uma comunidade, que é o ser humano. E aí foi esse o grande salto, e foi esse o trabalho que nós fizemos. Tudo se resumiu a isso, terminando, então, derrubando o postulado da pseudociência, substituindo magistral inegavelmente pela observação pura e simples, observação, experimentação e conclusão. Jacques Monod derruba esse muro e abre o caminho para a verdadeira ciência, que é onde nós estamos, embora ainda com resistência. Passaremos a conhecer a nós mesmos e a nossa espécie com acúruo admirável. Junto a isto, olha só, sistema neurológico. Então, nós vamos descobrir como é que o sistema autônomo vai fazer para fazer com que um nervo, um neurônio, deixe de pertencer ao sistema voluntário para pertencer ao sistema involuntário. Aqui temos um corte, o córtex coronal do cérebro. Aqui nós temos a fotografia de neurônios, e aqui nós temos o cérebro completamente mapeado, 2 cérebros mapeados. É a anatomia externa do cérebro e, de uma maneira mais geral, lobos, parietal, pré-central, sulco central, lobo frontal, parietal, occipital, cerebelo, enquanto no de baixo nós temos comportamento e emoção, ou seja, a função de cada um. Então, o lobo occipital vai ser lugar do comportamento e da emoção, a audição vai ser perto do sistema límbico, e o tato, e movimentos e tudo. Então nós temos aqui 2 descrições precisamente científicas do cérebro que mostram de que maneira uma célula, ao sair da medula óssea, da medula espinhal, aqui ó, estamos tá vendo aí? Nós temos aqui a célula que sai da medula, já mostrei isso várias vezes. Então ela sai, normalmente ela sai livre, mas acontece que existe uma possibilidade do sistema autônomo ligar essa célula que saiu livre da medula ao sistema simpático. E se ela fizer essa ligação, então ela transforma tudo. O sistema todo nervoso, que deveria ser voluntário, passa a ser autônomo,
a obedecer ao complexo R, ou seja, há um ser que está dentro de nós, que nós não conhecemos, que é uma caixa preta fechada e que determina, na maior parte da nossa vida, o nosso agir, o nosso ser e o nosso destino. Então, não se descobriu ainda o que é, mas Carl Gustav Jung e outros psicanalistas já perceberam então isso. Nós então enveredamos pela ciência, descobrindo os plexos, os chakras e aquilo que as antigas religiões diziam existir, voltam agora a ser explorados como ciências. Plexos são complexos nervosos, portanto físicos. Glândulas são coisas físicas, como a tiroide, a paratiroide, o baço, né? E a pineal, a pituitária. Então a ciência vai comprovando assim que o que a espiritualidade afirmava, na verdade, era ciência. E assim desaparece o muro criado por alguém entre ciência e espiritualidade. E é isso que vai permitir agora que nós possamos fazer uma verdadeira análise do homem. Aqui está uma das obras de Erich Fromm, que eu estou disputando com as traças. Estou disputando com as traças, mas onde ele vai fazer a análise do homem. Só agora poderemos fazer isto, porque derrubado o postulado da objetividade, que na verdade não era nenhum postulado, pois não podia ser demonstrado, e é característico e típico de um postulado que seja demonstrado. Se não é demonstrado, então não é um postulado. Um postulado indemonstrável, como diz Jacques Monod, não é um postulado. E aí nós vamos agora fazer a análise do homem, verdadeiramente, conhecer quem nós somos, podemos assim fazer um mapa da nossa mente, graças a esse conhecimento, uma explicação científica, e o homem vai ser redefinido. Aristóteles tinha definido o homem como um ser político, e Jung vai definir o homem como um ser simbólico, o único ser na face da Terra que se expressa através de símbolos, que compreende os símbolos, que codifica o seu pensamento e sentimento em símbolos ou signos, e que depois o outro decodifica a um codificador e um decodificador, que é o projeto semiótico. Então, vai haver uma reformulação total de animal político, que também as formigas e as abelhas são. Então, Jung modifica e define o homem como sendo um ser simbólico. E aí, atingindo de cheio a teoria de Freud, Jung dá o golpe mortal. Freud tinha dito que só havia duas forças no inconsciente: Thanatos e Eros, vida e morte. E aí Jung descobre uma terceira força chamada altruísmo, ou seja, dentro do nosso sistema reticular autônomo, que eu não controlo, existe o impulso de vida, Eros, o impulso de morte, Thanatos, que Freud já tinha afirmado, mas existe um terceiro impulso que nós poderíamos definir como amor, ou seja, a consciência do outro. Isso é absolutamente incrível, entre outras coisas. Então Freud cai fragorosamente, ficando, contudo, a obra que ele fez, o que é a psicanálise depois de Freud, mas vai ser todo modificado. Aqui nós temos J.B. Pontales mostrando como a psicanálise evoluiu depois de ser destravada dessa teoria absurda de Freud de que o homem é Eros e Thanatos, ou seja, ou mata ou vive, e para viver terá que viver em função do sexo. Os sonhos vai ser a grande ponte para se chegar ao subconsciente, portanto, o mais próximo possível do complexo R, do inconsciente. Não teremos como chegar ao inconsciente, dizer isso é arriscado, porque há certos seres humanos que conseguiram penetrar no inconsciente, mas eu estou tentando denodadamente e até agora não consegui. E aí, aqui nós temos o trabalho de um mestrando, onde diz que
ao fazer a psicanálise de alunos de colégios particulares, ele percebe que a consciência desses alunos é o avesso do modelo de Freud. É o avesso, ou seja, ao contrário. Freud nos atrapalhou durante séculos, nos deu um engodo, um engano, dizendo que o homem era puro sexo, que o homem buscava o prazer e o prazer era a razão de ser do homem. Então, tudo isso vai ser derrubado, principalmente através do conhecimento do cérebro triplo, né, em 1926, feito pelo Dr. MacLean. Não conheço, não me lembro do primeiro nome, só me vem Charles, mas eu não vou afirmar, né, MacLean. Então, em 1926, ele faz essa exposição e essa exposição fica sendo absolutamente verdadeira e não será mais discutida. Pronto. A partir daí, desaparecem os limites entre ciência e espiritualidade. Em todas as áreas do conhecimento. O próprio Jung vai escrever Psicologia e Religião Oriental. E aqui um atrevido vai dizer que quando você faz a psicanálise verdadeira de um ser humano, sem distinguir, sem criar barreiras ao espiritual, você vai ver que o que vai acontecer na interpretação dos sonhos é o avesso do modelo freudiano. O avesso quer dizer o contrário. Ou seja, o tempo todo, toda a psicanálise feita por Freud, ou pelo menos a maioria, durante todo o tempo em que ele foi o papa da psicanálise, vai ser agora, através do método de Jung, o avesso, o contrário. Isso é afirmado nesta obra de um professor mestrando que fez Marcelo Ricardo Pereira, uma obra magnífica e desconhecida. Pronto. A partir daí, as obras se sucedem para psicologia e religião, então volta-se à unificação. Acerca da psicologia do inconsciente, cada vez mais vamos procurar saber o que é o inconsciente. Aqui é Jung, o próprio Jung. E vamos perceber que a alquimia e seus mistérios, na verdade, dizia que o homem, ao invés de ser um bruto, um animal, um macaco que virou um ser humano, como é a tese fundamental dos darwinistas, na verdade, devemos buscar ser reis, rei e rainha. O animus é a nossa parte masculina que nasceu para ser rei. Foi informada de que é um rei. E a ânima, a parte feminina, foi informada para ser rainha. Essa será, portanto, uma das pesquisas de Terry Gilchrist e de outros que irão aprofundar a teoria junguiana. Chegamos assim, voltamos à verdadeira ciência, graças a Deus, como diz o professor Marco Eberlin, e a limitação imposta pelo postulado da objetividade vai acabar e Freud vai ser jogado praticamente na lata do lixo, porque a psicanálise dele vai atrasar tudo e vai dar uma falsa ideia. Eu fui sendo psicanalizado, eu falei para vocês, psicanalizado pelo Dr. Lessa, e acontece que ele, quando chegou em um determinado ponto onde tinha uma chave, a porta e a fechadura, ele, segundo a psicanálise freudiana, ele disse que a fechadura, a chave era o meu pênis, a fechadura era a vagina e a porta era simplesmente a cópula, o ato sexual, aquilo que era a união dos dois sexos que me satisfaria. E eu disse, absolutamente, o senhor está errado. Eu sou junguiano e a chave é aquilo que a minha mente precisa para descobrir universos e mais universos que estão escondidos atrás do meu córtex cerebral. E a fechadura é exatamente o que eu preciso encontrar. Onde está a fechadura em que essa chave vai girar? E aí ele disse, então você descobriu outro tipo de análise.
não podemos mais continuar. Já que eu sou freudiano e você é junguiano, a sua interpretação psicanalítica do seu sonho diverge completamente da minha. Eu estava certo. Quando entrei na maçonaria, descobri que a chave dos grandes mistérios, ou seja, estava tudo certo, a alquimia e os mistérios alquímicos vão nos transformar em reis e rainhas. Logo, Dr. Lessa estava assim me dizendo uma grande verdade com toda a humildade, e aqui vai o meu respeito para ti, mestre, que me deu todo o conhecimento que eu tenho e me deu a certeza quando disse, ou Freud ou Jung, se eu sou freudiano, eu estou lhe atrapalhando. Continue suas pesquisas através de Jung. E assim recebi, como na maneira antiga, o meu diploma de psicanalítico, de psicanalista, e ficamos aí. Então, vamos agora arrostar, vamos dizer assim, vamos reconhecer a nossa dívida, é o que fica, né? Então, vamos reconhecer nossa dívida para com estes homens e mulheres que arrostaram com denodada impetuosidade até chegar à comprovação de que é a verdade sobre o ser humano. E é o que fica neste vídeo. Pronto, terminamos aos 46 minutos, um pouco mais do que os 35 previstos. Namastê e ademã que eu vou em frente. Esse é o vídeo 3, da história para outra história.